Ele te entregou, que volte para o mar, que é o seu lugar, que não largarei. Quem mandou você embora? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou entrar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olá, graça e paz. Nós queremos compartilhar com você uma palavra. A palavra do Senhor nos declara lá em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 12, o apóstolo, ele escreve e ele fala sobre filhos, ele fala sobre pais, por que ele estava escrevendo aos pais, por que ele estava escrevendo aos filhos, e ele diz a uns, olha, eu escrevo porque você é forte, a outra eu escrevo porque vocês conhecem o Pai. Fala sobre filhos, ele fala sobre pais, por que ele estava escrevendo aos pais, por que ele estava escrevendo aos filhos, e ele diz a uns, olha, eu escrevo porque você é forte, a outra eu escrevo porque vocês conhecem o Pai. E se falando de conhecer o Pai, e se falando do mundo, porque no final, lá no verso 18, o apóstolo ele fala que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu sou pai e hoje nós enfrentamos como pais um desafio de criar, de construir algo bom para os nossos filhos no mundo onde nós vivemos. Então, o título dessa palavra é o mundo. Quem salvará os nossos filhos? A palavra do Senhor, ela nos declara de forma bem clara que a responsabilidade por ensinar, por educar os filhos, ela é dos pais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 6, ele fala que o pai, ele deve incutir no filho a lei do Senhor, em todo o tempo, enquanto ele senta, enquanto ele deita, enquanto ele levanta, a palavra deve ser enxertada na vida dele. E aí nós entendemos que essa responsabilidade, ela é dos pais. Lá em Provérbios também fala, Provérbios 22:6, Provérbios 1, capítulo 1, do verso 8 em diante, 1 Timóteo 5:8. Então essa responsabilidade é dos pais. E a responsabilidade dos pais, ela nos gera uma preocupação como pais. Porque como eu vou criar o meu filho para ser um homem de Deus, para ser um homem de bem, diante de tudo que nós temos visto? Existe uma ilustração que certa vez eu ouvi falando sobre a arte da garça. A garça é um pássaro bem branquinho, de pernas longas e bem finas. E a garça, geralmente onde você vê a garça, ela sobrevive em meio à lama. É ali da lama que ela tira o seu sustento. E a arte da garça fala sobre a arte de viver no mundo, mas sem se contaminar. Quando você vê uma garça, o que se destaca nela é a sua plumagem, são as suas penas brancas. Então a arte da garça é viver no mundo sem se contaminar. É impossível nós não convivermos com o mundo. Mas quando a Bíblia fala de mundo, nós precisamos entender o que é mundo, natureza, o que é bom, o que Deus criou, porque Deus criou tudo. E mundo, sistema, um sistema maligno, é o que diz lá em Efésios, no capítulo 6. Vendo nas mais diversas situações, estando juntos, seja em casa, seja na rua, em momentos bons, momentos difíceis ou ruins, em momentos alegres e em momentos tristes. Uma outra forma, corrigindo, lá em Provérbios capítulo 29, verso 15. Então, como nós podemos fazer isso? Será se eu posso colocar o meu filho dentro de uma bolha, gerar uma super proteção, fazer tudo que represente perigo eu fazer no lugar dele? Será se eu posso fazer como o pássaro faz no ninho, deixa o filhote no ninho, vai lá e traz o alimento para que ele viva? Não, e sim, não, porque a super proteção, ela impede os nossos filhos de crescerem. E sim, porque quando você alimenta, você instrui, você prepara, mas sabendo que um dia eles precisarão alçar o seu próprio voo. Então nós, pai, somos os responsáveis, nós pais,
por guardarmos, instruirmos os nossos filhos diante desse mundo. Mas a Bíblia, tudo que a palavra do Senhor, ela nos pede, ela também nos dá meios e nos dá a forma, nos ensina a forma de nós fazermos. Então a palavra do Senhor, ela diz como nós vamos salvar, né? E eu separei alguns trechos da palavra de Deus. Primeiro, discipulando os filhos. O que é discipulado? O maior exemplo de discipulado é Jesus com seus discípulos. É convivência, é estar junto, é fazer junto, é ensinar a fazer fazendo. E Deuteronômio, a referência que eu citei de Deuteronômio 6, fala sobre isso. Ensinar os filhos em todo o tempo. Então nós pais, nós precisamos entender que hoje nós precisamos discipular pelo ser e pelo viver. Ser, eu sou um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, os nossos filhos têm um referencial vivo. Este é o ser. E o viver é eles observarem a vivência, aquilo que a palavra de Deus ensina, eles observarem a prática, observar a prática no dia a dia. Então, o discipulado é a forma mais eficiente de nós instruirmos os nossos filhos. E discipulado é convivência. Então, pelo exemplo, pelo discurso, convivendo nas mais diversas situações, estando juntos, seja em casa, seja na rua, em momentos bons, momentos difíceis ou ruins, em momentos alegres, em momentos tristes. Uma outra forma, corrigindo, lá em Provérbios capítulo 29, verso 15, Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Hebreus 12, 7 também fala, que diz que Deus, Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Qual é o filho que o pai ama e não disciplina? Então Deus, como um pai, Ele corrige os seus filhos. Isso é um ensino. Observe que a palavra do Senhor não diz que os pais devem corrigir os filhos como Deus corrige os seus filhos, mas toma o exemplo dos pais que corrigem os filhos, para dizer que da mesma forma Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Então a correção, ela é parte do ensino, é parte do discipulado. Uma outra forma de discipulado, de ensino, de proteção, é a observação, é a vigilância. Nós como pais, nós temos a responsabilidade de observar, de vigiar os nossos filhos. Lembrando que existem dois extremos que se tornam perigosos. A falta da observação e da vigilância, que é liberdade demais, e a observação, a vigilância em excesso, que vira opressão. Então você não pode ser um pai que não observa, que não zela, que não guarda, que não vigia, e você também não pode ser um pai opressor. Amém? Um outro exemplo de nós discipularmos nossos filhos é: dê aos seus filhos uma liberdade assistida. 2 Coríntios 2, 11 fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Às vezes em coisas simples e aparentemente inofensivas, nós estamos abrindo brechas, abrindo portas para que os nossos filhos, eles entrem em um caminho que lá adiante é um caminho de morte. Então, a liberdade, ela não pode ser dada além daquilo que o filho pode administrar. Um grande exemplo, a palavra do Senhor fala sobre a parábola do filho pródigo. Aquele filho chegou ao seu pai e pediu que era seu, a parte na herança. Naturalmente, um filho, ele é herdeiro do seu pai. Aquele pai deu a herança ao filho, e aquele filho se foi para uma terra distante. Aquele filho foi para uma área, para um lugar aonde ele teria a liberdade que ele queria, mas uma liberdade que ele não podia ter, porque ele não tinha capacidade, estrutura, maturidade para administrar. Então, liberdade demais estraga. Cuidado em excesso vira opressão. Então nós precisamos ser equilibrados, exatamente na medida do que Deus diz, que nós somos sal e que nós somos luz. Sal, uma comida sem sal fica algo sem gosto, mas uma comida com muito sal é prejudicial. Uma outra forma, não viva as tendências do mundo. O que é viver as tendências do mundo?
Se você observar, os nossos filhos, eles se empolgam muito facilmente por aquilo que eles veem e por aquilo que eles ouvem. Aquilo que eles veem traz uma informação e um desejo, geralmente, de ter ou fazer algo que naquele momento eles não têm ou ainda não podem. E aí nós, como pais, nós precisamos ser um filtro, nós precisamos ser um limitador. Tudo que o meu filho quer, tudo que os nossos filhos quiserem, se nós dermos, nós os estragaremos. As tendências, elas são perigosas. Por quê? As tendências, elas trazem um conforto de uma forma egoísta e automaticamente um isolamento dentro da coletividade. Por que dentro da coletividade? Porque é possível nós estarmos em um ambiente coletivo, ambiente família, mas vivendo isolados, cada um no seu campo. Um exemplo, uma televisão no quarto. A família se reúne na sala para assistir um programa, um filme, enfim. E aquele filho, aquela filha vai para o quarto assistir na sua própria televisão. A família está na sala e cada um está no seu aparelho, no seu smartphone, assistindo aquilo que bem quer. Então é uma coletividade, sim, mas ao mesmo tempo uma individualidade, porque cada um está vendo e fazendo o que quer. E nós não podemos seguir essas tendências, porque uma televisão, uma Smart TV para o nosso filho no quarto, é bom, glória a Deus, tem o seu lado bom, mas será se nós não oferecemos a ele uma liberdade que ele não pode administrar? Será se uma televisão no quarto dele, nós estaremos ao lado dele, ou nós confiamos de forma cega de que ele vai se desviar de tudo que é ruim e continuar no caminho do Senhor, naquilo que é bom, se mantendo puro, se mantendo santo? Nós não podemos acreditar nisso sem que nós exerçamos a nossa responsabilidade. Eu não posso dar ao meu filho de 10 anos um telefone onde ele pode acessar o mundo. Eu posso dar, sim, mas uma liberdade controlada. Então nós precisamos entender isso, porque por mais que os nossos filhos achem bacana, muito legal, porque talvez o seu coleguinha da escola tem, o pai do coleguinha deu, mas você precisa seguir princípios. Liberdade demais estraga. Não siga as tendências. Um outro aspecto, converse com seus filhos sobre amizades, famílias, o que eles acham de você como pai. Às vezes nós temos uma autoimagem de como nós somos como pais, mas aquela imagem não é o que está sendo construído para os nossos filhos. Então é importante nós conversarmos para que nós possamos entender o que eles pensam sobre família. E o que eles pensam sobre família é o reflexo daquilo que nós estamos gerando como família. O que eles entendem sobre amizades, é o que nós estamos gerando. O que eles acham de nós como pais é a imagem que nós estamos passando. Outro aspecto, ensine os seus filhos a se defenderem, mas sem esquecer a identidade de cristão. Você não pode ensinar o seu filho, porque ele é um cristão. Ele pode ir à escola e apanhar de todo mundo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem, sem que eles percam a identidade. Os nossos filhos precisam entender a autoridade como cristão e como cidadãos que eles têm. Se nós ensinarmos os nossos filhos que a posição de cristão é uma posição coagida, é uma posição onde todo o tempo eles serão humilhados, onde eles serão pisados, a autoestima dos nossos filhos, ela estará sempre lá embaixo. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defender, sem que eles percam a identidade de cristãos. Um outro aspecto, ensine os seus filhos a vencer o medo. Muitos de nós crescemos dentro de um contexto familiar, onde nós éramos coagidos ou até mesmo corrigidos através do medo. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Às vezes, simplesmente dentro do nível da ameaça. E nós não podemos ensinar os nossos filhos assim. Os nossos filhos precisam entender que o Espírito do Senhor habita neles. Eles não devem jamais crescer dentro de um ambiente de medo. E o ambiente de medo, a estrutura do medo, ela é construída na vida dos filhos pelos pais. São os pais que permitem aos filhos abraçarem esse espírito, porque o medo é um espírito, através daquilo que eles veem,
Quantos filhos os pais deixam assistir filmes de terror? O que está por trás de um filme de terror? Qual a inspiração? Qual o propósito de um filme de terror? Quando você fala para o seu filho, é aquela criancinha pequena que o pai diz assim: olha, sai daí, senão o velho do saco vai te pegar. Quantos de nós não crescemos ouvindo isso? E isso gera em nós medo. Mas hoje, entendendo quem nós somos, pais, homens e mulheres de Deus, nós não precisamos gerar essa estrutura de medo nos nossos filhos. Um outro aspecto: ensine os seus filhos a desenvolverem sua criatividade. Querido, se nós criarmos os nossos filhos em todo o tempo dentro de casa, se os nossos filhos não tiverem oportunidade de brincar, de interagir com pessoas, com coisas, o que nós esperamos dele? Os nossos filhos não precisam crescer como na nossa época, de uma forma mais rústica, mais bruta, mas nós precisamos gerar um ponto de equilíbrio. Então ensine os seus filhos a desenvolverem a sua criatividade, pintar, escrever, praticar algum esporte, fazer algo que o tire para fora, que faça ele crescer como ser humano, desenvolver a sua criatividade. Os nossos filhos talvez não terão oportunidade de crescer como nós. Em muito eles evoluíram, mas eu também observo que os nossos filhos em muito perderam. Será se os nossos filhos, na nossa geração, os filhos dessa geração, será se eles têm a oportunidade de pegar uma lata de sardinha e fazer um carro, porque o pai não tem condições de comprar um carro na loja? Ou será se hoje nós acomodamos os nossos filhos dentro do aspecto que aonde ele só precisa chegar, pedir e aquele carro vai vir pronto? Será se nós vamos dar aos nossos filhos a oportunidade de desenvolver a criatividade quando não se tem uma bola para jogar, criar uma bola de meia? Será se nós vamos dar aos nossos filhos a oportunidade de um dia querer fazer uma casinha de madeira com prego e martelo? Embora para muitos de nós isso reflita uma época de pobreza e necessidade, mas foi uma época e eram situações onde nós tínhamos a oportunidade de desenvolver a nossa criatividade. Então, ensine os seus filhos a desenvolver a sua criatividade. Outro aspecto: ensine os seus filhos a serem participativos nas tarefas de casa. Isso desenvolve responsabilidade e zelo. Lá em casa nós dividimos tarefas. Uma responsável por tirar o lixo, outra responsável por encher as garrafas. Então, nós crescemos nesse ambiente, onde todos entendem que tem uma responsabilidade e exercem uma participação ativa no bem-estar da casa. E isso ensina os nossos filhos a desenvolverem responsabilidade e zelo. Um outro aspecto: ensine os seus filhos a serem disciplinados. Uma maneira muito simples de nós desenvolvermos disciplina nos nossos filhos é eles terem um horário certo para dormir e um horário certo para acordar. Isso desenvolve, neles também a responsabilidade. Ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, serem pontuais. Ensine os seus filhos a serem pontuais. Se eles aprenderem o que é pontualidade quando crianças, certamente como adultos eles serão pontuais. Uma maneira simples de nós ensinarmos os nossos filhos a serem pontuais é que ao estudarem, eles têm um horário exato para ir à escola, para entrar à escola, para sair, horário de recreio. A escola ensina isso. E às vezes nós, como pais cristãos, nós deixamos isso meio solto no que diz respeito a uma disciplina em vir a um culto, no que diz respeito a chegar, no que diz respeito a se comportar. Então a disciplina ela é importante e ela começa desde muito cedo. Se você observar nos ensinos do Senhor ao seu povo, o Senhor dizia, a palavra do Senhor relata, melhor dizendo, que quando o Senhor estabelecia um jejum, ou algum líder estabelecia um jejum, as crianças também participavam, Então é desde cedo, essa é a fase. E isso faz parte do nosso papel como pais, de prepararmos os nossos filhos para enfrentar o mundo sendo luz e sendo sal. Um outro aspecto: ensine os seus filhos a cuidarem da sua própria higiene. Banho,
lavar a sua roupa íntima, né? Ensine o seu filho, o menino, tomar banho, lave a sua própria cueca. A menina, lave sua roupa íntima. Isso desenvolve, né, esse senso, essa responsabilidade que eles precisam cuidar de si. A higiene pessoal, acordar, escovar os dentes, após a refeição, escovar os dentes, né? Se ele já tem tamanho, ensine eles a cortarem a unha, ensine os seus filhos a servirem a sua própria comida. Então são aspectos simples, mas que dentro de um contexto geral, dentro de um conjunto, isso faz muita diferença e isso gera um resultado. A palavra do Senhor diz: os filhos são a herança do Senhor, então o filho é bênção. No Salmo 128 diz que os filhos, eles serão como brotos de oliveira à roda da sua mesa. O que é um broto de oliveira? É uma planta que nasceu, que vai crescer e que vai dar fruto. Então, essa palavra, ela nos diz que os filhos são herança do Senhor. Nós entendemos que são bênçãos. Se é uma herança, se alguém me torna herdeiro de algo, eu entendo que eu preciso cuidar, eu preciso administrar daquilo que me foi dado como herança. Para terminar, filhos são sucessores e não herdeiros apenas. Aquilo que nós estamos fazendo hoje tem um propósito de gerar algo na manhã. Os nossos filhos não precisam e não devem ser apenas aqueles que vão herdar o que nós temos, sejam bens, ou seja até mesmo, né, outras situações. Eles precisam ser sucessores. Se nós, na nossa geração, nós andamos, nós precisamos preparar os nossos filhos para que na sua geração eles venham correr. Então tudo que nós falamos nos leva a entender que nós, pais, somos os responsáveis diretos por preparar os nossos filhos para que eles não se percam no mundo. O mundo está cada vez pior e nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens, mulheres de Deus cada vez melhores. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus.